Sem mais, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus. E nós vamos agora fazer isso. Eu vou orar pelos dízimos e ofertas e vou orar também pela reflexão que há de ser feita agora. Eu queria orar com você, por você, e para tanto, abra a palavra de Deus em Mateus 10, lá nos versos, vamos ler 34 até 36, depois você vai para o Salmo de número 3, então vamos lá, Mateus 10, de 34 a 36, depois você vai para Salmos de número 3. Nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre inimizades na família, como lidar com elas. Inimizades na família, como lidar com elas. Primeiro texto, Mateus 10, de 34 em diante, nos diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Agora, vá lá para Salmos, de número 3. E este salmo é um salmo de Davi. E é o salmo que ele escreve no momento que ele está vivendo talvez a sua maior crise de reinado, sua maior crise existencial, mas sobretudo sua maior crise familiar. No momento que Absalão, seu filho, está tentando tomar o reino e medidas precisam ser adotadas. Ou seja, um pai contra um filho contra um pai, olha que dificuldade. E então Davi escreve assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, que quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Vamos orar? Pai querido e bendito, nós louvamos o nome do Senhor pela fidelidade do teu povo que nessa noite contribuiu de maneira generosa. Nossa súplica é, com portas do céu, que se abram sobre a vida deles, que experimente, Deus, a abundância, porque o Senhor nos surpreende a cada momento. Te agradecemos e pedimos também, Deus, abra as comportas do céu sobre aqueles que aqui vieram doar sangue, e batemos o recorde num período tão difícil, pessoas que generosamente doaram, Deus, para aqueles que hão de necessitar uma bolsa de sangue. Deus, abençoa a vida deles também, Pai, e pedimos por essa palavra que ela não volte vazia, antes faça tudo quanto apraz ao Senhor. É o que nós te suplicamos nessa noite, e assim o fazemos, em nome de Jesus, amém. Inimizades na família, como lidar com elas? Aliás, quando a gente fala de inimizade, é uma coisa difícil da gente saber lidar com isso. Mas num período pandêmico, num período de confinamento, num período de grandes mudanças de convivência social, familiar, de restrições, nós percebemos em toda a história da humanidade que, de uma maneira extremamente acentuada, foi acrescido o número de divórcios, o número de conflitos, o número de dificuldades para cada família. Aumentou muito também a violência doméstica, o feminicídio e tantas outras questões que reúnem o convívio familiar.
Isso não foi somente um privilégio no Brasil, mas em toda a humanidade nós percebemos esse número cada vez mais se acentuando. E a gente se questiona, será que a pandemia veio para então acentuar os problemas? Ou será que esses problemas já pré-existiam, foram procrastinados, empurrados para debaixo do tapete, colocados em segundo plano, e que no momento em que se aumentou a questão do tempo, da convivência, vier à tona da pior forma possível? É bem verdade que as maiores batalhas que temos na nossa vida são batalhas de cunho familiar, porque é dentro de casa que se perde um marido, se perde uma esposa, se perde filhos, e não há dores maiores do que essas. E quando a gente começa então a contemplar o texto de Mateus, as palavras aqui parece que alguns não sabem interpretá-la, porque o texto vem dizendo, olha, eu vim trazer isso mesmo, é inimizade. Olha que coisa interessante, eu vim para colocar inimizade, espada, dissensão, o homem contra seu pai, filho contra sua mãe, nora contra sua sogra. E talvez essa última parte do texto você vai dizer, pastor, mas é muito fácil, esse negócio de nora e sogra já não é de hoje, que temos conflitos, algumas dificuldades. Mas perceba os problemas familiares que aqui são narrados, e ele termina dizendo assim, assim os inimigos do homem serão seus familiares. O que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que a convivência em família vai ser, na verdade, uma grande luta pela vida, onde a gente vai combater um contra o outro, e a gente vai tentar sobreviver, ver quem a gente pode exterminar, quem pode sobreviver. O que é isso que o texto quer dizer? Na verdade, o texto está falando para a gente, é que a nossa vida em Cristo, é que a nossa jornada com Cristo, é uma jornada que ela tem que estar fundamentada numa mudança de vida, porque não há como você receber a Cristo, como já foi falado aqui, o viver é Cristo, servir a Cristo, sem a gente ter uma vida de renúncia, uma vida de martírio, uma vida de entrega, uma vida de um amor sem medida, amar como Ele amou. E quando a gente entrega a vida a Cristo, a convivência familiar daqueles que ainda não têm se tornam muito difíceis. Na verdade, é como colocar luz no meio das trevas. É isso que acontece. Mas eu queria lembrar a igreja que aonde há trevas, a luz sempre vai prevalecer. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas no momento em que a gente vem a Cristo, que o nosso viver é Cristo, que a nossa essência é Cristo, que a nossa forma de viver é Cristo, prepare-se para uma vida de martírio. E é exatamente isso que o texto que aqui está escrito, que foi fundamentado lá em Miqueias, veio de lá, Miqueias 7, quando a gente olha para uma desgraça generalizada, uma descrença total. E o texto lá de Miqueias 7 vem falando assim, os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia de ser anunciado pelos seus sentinelas, o castigo de Deus chegou, agora o que vai reinar é confusão generalizada entre eles. E o texto continua dizendo, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até porque cada um que abraça, você tem que ter cuidado, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Quando a gente olha para isso, olha que momento de crise, olha que momento de descrença, olha que momento de dificuldades. E às vezes nós entramos num período pandêmico olhando para um lado e para o outro. O que a gente vê senão descrença. O que a gente vê senão pessoas desacreditadas, pessoas que não conseguem mais confiar em ninguém, confiar em circunstâncias, olha para um lado, olha para o outro e só percebem desafios, estão se questionando, será que eu posso abraçar? Não, não posso. Agora o cumprimento é assim ou é aqui com o cotovelo? Então, que maneira eu vou me relacionar, mas eu posso confiar em alguém? Será que alguma coisa pode ser feita nesse sentido?
Na verdade, quando a Bíblia aqui relata para cada um de nós que os inimigos serão os da sua própria casa, o que o texto quer dizer é a presença real de Cristo na vida de uma pessoa que vai conviver com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não tem Deus no seu coração, vai causar perseguição, vai causar descontrole, vai causar dificuldades, mas a gente tem que se lembrar que aquele que quiser seguir a Cristo deve a cada dia tomar a sua cruz e segui-lo. A vida com Cristo é uma vida de martírio, sim. A vida com Cristo é uma vida de sacrifício, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. O que é isso se não aplicar todas essas questões nos relacionamentos, principalmente os familiares? O que eu percebo na maioria das crises dos relacionamentos familiares é pessoas com dureza no coração. Jesus falou, essa é a maior causa de divórcio. É gente que não quer renunciar, é gente que não quer se doar, é gente que não quer ter o amor, que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E no momento que a gente é desafiado e amado dessa forma, a gente não consegue. E aí entram crises familiares, mas não movidas pela presença de Cristo. É aí que eu quero chegar com você. Hoje o tema do sermão não tem a ver com aquela pessoa que confessou a Cristo e entrou num drama familiar, porque ele vai ficar firme, inabalável, crendo, e o Senhor vai restaurar toda a sua casa, como em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque você é luz. E tudo que é trevas hão de dissipar. Mas no momento inicial eu entendo, é perseguição, é desavença, é conflito. A luz entrou, trevas vão resistindo até a hora que elas serão extirpadas. Mas o que eu quero falar, eu quero fazer uma dicotomia nesse sermão, entrando no Salmos de número 3, esse salmo davídico. O que eu quero falar com os irmãos não são os conflitos, porque Cristo é presente, mas eu quero falar como contornar esses problemas exatamente quando Cristo é ausente. Porque hoje os problemas pandêmicos estão revelando a ausência de Cristo, a ausência de Deus. Pessoas que não sabem mais renunciar, não sabem mais suportar, amar como Cristo amou. E a vida cristã é reforçada por isso: sacrifícios, renúncia, tomar cruz, segui-lo. E tem muita gente que não tem mais como fazer isso, ou não sabe como fazer isso. As rupturas hoje estão sendo geradas exatamente porque está faltando Deus nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. As maiores motivações de hoje para a separação da família não é por causa de Cristo, do Evangelho, mas é por causa da ausência de Cristo, a ausência de um serviço real, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, a ausência de um amor genuíno como Ele nos amou. E é isso que exatamente Davi vai relatar no Salmo de número 3. E ele começa falando, já no versículo de número 1, que coisa difícil, irmãos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Olha o que ele fala. Davi estava acostumado com situações difíceis, irmãos. Aliás, o seu currículo já tinha um leão, um urso, um grande gigante. É uma verdade. Mas nesse momento aqui, ele se depara talvez com o seu maior desafio de vida. E ele fala, Senhor, estão se multiplicando. Olha as coisas. Um filho conspirando contra um pai. Absalão começa então a provocar ali uma reação em meio às tribos. E Absalão era formoso, falava bem, articulado. E começa a ver as fraquezas do pai, e ele quer tomar o trono do pai. Absalão se deita com as mulheres do pai. Absalão começa a movimentar o povo, a divulgar coisas, fazendo uma grande conspiração. Absalão era prepotente, vaidoso, falso, rebelde, ambicioso.
Mas o que destacava-se na vida de Absalão era a sua falsa religiosidade. Ele, por vezes, em nome de Deus ou de uma vida religiosa, ele consegue fazer coisas terríveis. E entra aquilo que a Márcia falava agora há pouco no culto, a falta de coerência entre o que se fala e o que se vive. Esse era Absalão. Queria acabar com seu pai para tomar tão somente o seu reinado. E o seu reinado foi até de curta duração, porque ele causou muita tristeza, ele operou muita injustiça e terminou seus dias com aqueles cabelos, aquelas madeixas maravilhosas, enganchado numa árvore. E quando ali ficou, entram então os arqueiros com flecha e colocam fim na sua vida. Mas Davi falhou. Como falhou Davi? Davi, a gente olha para a vida dele, que homem segundo o coração de Deus, mas em se tratando de família, que fracasso foi Davi? Como Davi errou. E nesse momento ele começa a ver exatamente quando um filho começa a ter um comportamento como esse, quando um filho está conspirando contra o seu pai. Eu tenho certeza que Davi se pergunta: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? De que maneira eu contribuí para que esse menino estivesse fazendo isso hoje? Parece que a falta de disciplina de Davi, que deveria ter sido imposta a Absalão, cobrou um alto preço, que leão ficou como um gato, que gigante se transformou muito pequeno, que o urso virou de pelúcia de estimação. Quando ele olha a cada dia, todo o povo se voltando contra ele, seu filho liderando uma grande rebelião contra a sua vida, contra o seu reinado. Apesar de tudo isso, a gente começa a perceber então que pai e filho estão vivendo uma vida num conflito destrutivo. E aí Davi fala: olha, vem se agigantando, multiplicando os meus adversários. Será que é assim que você está vivendo na sua família hoje? Olhando para um lado, para o outro e falando: pastor Anderson Maciel, o que eu olho é só problema. Eu, quando tento consertar, vem outro problema. Parece que as coisas estão tomando um volume de grande proporção que eu não tenho mais como controlar. Eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu estou fazendo não está dando certo. Aliás, eu olho para o meu drama, a situação chegou a um ponto tão crítico que Davi mesmo estava declarando: está se agigantando. Mas olha o verso de número 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Ou seja, os outros estavam olhando para a vida de Davi, estavam dizendo o seguinte: Davi, tu não tem como sair dessa. Davi, não há o que você fazer num momento como esse. Davi, que dificuldade. Sabe aquela causa, aquela dificuldade familiar que quando chega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era o que Davi estava vivenciando. Se partir para guerrear, mata um filho. Se ficar parado, ele morre. Meus irmãos, que drama, que dificuldade, que problemão esse homem está vivendo. E os outros olhando, dizendo também: a gente não vê solução não. Davi está passando por uma conspiração que há risco de vida. Mas o que me chama a atenção, e a gente precisa falar disso, como a gente resolver conflitos e problemas familiares, como sair de encurralamentos relacionais dentro de casa que estão levando à ruína, à desgraça, como não perder a batalha para o inimigo, como restaurar as coisas dentro da família. E aí a gente olha mais à frente, Davi vem falando, verso de número 3: mas tu, Senhor, tu és o meu escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Perder a batalha e morrer nas mãos do filho, matar o filho e manter o reinado, que resultado pode ser bom? Nenhum. Mas olha como é que Davi começa a sair de um drama como esse. Ele não perde exatamente a confiança na intervenção de Deus sobre a sua vida nos momentos mais críticos. Meu irmão, você que está vivendo um drama familiar hoje, você que está com problemas de relacionamentos que chegou a pontos críticos, em nome de Jesus, confie na intervenção de Deus sobre a sua vida, amém?
Porque Davi se lembra do urso, Davi se lembra naquele momento do leão, Davi se lembra do gigante Golias, e em todos esses desafios ele sempre se reportava ao Senhor como estando ao lado dele, intervindo, dando força, dando estratégia para que ele pudesse ir em frente. Ele fala: Tu és a minha glória, Senhor. Que coisa linda. E o que exalta a minha cabeça. Irmãos, no momento de crise, a tua glória não é o teu emprego que talvez você tenha perdido. A tua glória não era o carro que talvez você não tenha como pagar. A tua glória não era aquela questão da sua conta bancária que você olhava no aplicativo do telefone o saldo de manhã, à tarde ou à noite. A tua glória não foi aquela ajuda governamental que você enfrentou aquela fila na Caixa Econômica Federal para pegar aqueles R$600 aí mensais. Não, a tua glória deve ser sempre o Senhor. Porque se Cristo não estiver presente, se Cristo não for a fonte, se Cristo não for suficiente, não há como a gente se manter de pé. Davi sabia disso. Davi sabia quem era com ele. E se Deus estava por ele, se Deus era por ele, quem seria contra ele? Quem seria contra ele? Nesse momento ele começa então a declarar essa confiança plena em Deus. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar, meu irmão. Nesse momento difícil, de crises relacionais, tenha sua confiança no Deus de Israel. Ele é a sua glória. Fale em alto e bom som: Deus, Tu és a minha glória. Tu és a minha glória. O Senhor é que exalta a minha cabeça. É o Senhor entrando na minha vida. É o Senhor me ajudando. Mesmo com tanta coisa que se levantou, com tanta perseguição, com essa multidão aí fora que vem se fortalecendo, eu quero dizer: Senhor, Tu és a minha glória. Agora olha o verso de número 4. Como sair de um momento de crise, de conflito familiar? Olha o que Davi fala: com a minha voz, verso 4, clamei ao Senhor. Meu irmão, pare de ficar botando em WhatsApp seus problemas. De liga para um, fala com o outro. Tem gente que quando entra num drama, ele acha que quanto mais falar, vai resolver. Fale com quem resolve. Clame ao Senhor. É o clamor ao Senhor. Eu acho lindo, porque aqui a gente vai olhar lá em Samuel. Davi chorou muito nesse momento. Ele estava descalço, sem nada, andando na humildade, teve que sair correndo para que vidas não fossem ceifadas. Mas num momento como esse, como lá em Ziclag, ele já tinha passado por uma situação muito difícil. Ele chorou lá até não ter mais forças. Aqui ele chora, ele pranteia, clama, e o povo que estava com ele, mesmo ele descalço, fugindo, eles começam então a clamar ao Senhor, a se derramar diante do Senhor. Não há pompa de rei, não há coroa. Ele estava descalço como que o rei está nu, mas ele estava se desnudando na presença de Deus, com a sua voz, clamando ao Senhor, pedindo intervenção. Davi estava acostumado a se humilhar, a descer. Era isso que ele fazia. Nesse dia tão difícil, de quebra de relacionamento, quero pedir uma coisa para você, meu irmão: desça, se humilhe, pranteie, clame ao Senhor, porque Ele vai responder, Ele vai ouvir o teu clamor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas há uma voz do céu que responde, há um Deus que dá a última palavra. Davi tinha errado, Absalão estava se valendo disso, uma conspiração, um drama enorme. Ele ergue a voz clamando e falando com Deus: Deus, olha para a minha vida, tem misericórdia da gente, olha o que está por acontecer. No outro momento, como sair disso? Como vencer essas crises, esses dramas, as divisões familiares? Olha o verso de número 5. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou.
Meu querido, quantas noites em claro você já está? Há quanto tempo o sono não vem? Parece que as noites são longínquas. Parece que o sono não consegue mais nos tomar. Vem a impreocupação, vem aquela coisa de você olhar e falar: eu não tenho como descansar. E aqui, Davi nos dá uma grande lição como sair disso. Descanse no Senhor, porque só dorme, só deita, só acorda dizendo: o Senhor me sustentou, quem tem plena confiança que Deus está no controle. Que confiança! Que coisa boa a declaração de Davi. Meus irmãos, agora prestem atenção, era o filho dele vindo contra ele, toda a multidão, era muita gente. Ele fala dezenas, aí, até milhares de pessoas aí vindo. Gente, que coisa difícil para ele lidar. Como é que um homem desse consegue dormir? Porque a confiança dele estava no Senhor. Davi não tinha perdido a presença de Deus. Davi sabia das dificuldades que estava passando, mas ele sabia que o Senhor estava à frente, no controle. Ele descansa, ele entrega, ele clama e descansa, deita e dorme. O problema não é a quantidade de adversários que estão se multiplicando sobre a minha e sobre a tua vida. O problema não é a dificuldade que a gente está vivenciando. O problema está exatamente da gente ter paz, dormir, deitar e confiar que teremos o bom sono, o bom descanso, pelo simples fato da gente ter a convicção que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que tem provisão para cada um de nós. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Olha que coisa boa, que é o Senhor quem trabalha por cada um de nós. Ou seja, Davi estava cansado de tanta desgraça na sua casa, na sua família. Filhos que já tinham morrido. Eu não sei qual é a dor de perder um filho. Espero nunca ter essa dor. Mas Davi já tinha passado muito por isso, e ele estava na iminência disso suceder. Ele está vivendo um drama, mas ele consegue descansar, olhando lá para um histórico triste, olhando para o filho dele com Batseba, que havia sido consumido, Deus levou. Olhando para Amnon e Tamar, olhando para Absalão, que faz com... Ou seja, meus irmãos, era adultério, incesto, um irmão matando o outro. Que drama nessa família. Mas esse homem consegue, num momento como esse, descansar no Senhor. Davi fala: é melhor a gente levantar e fugir, porque senão a gente não tem como escapar de Absalão. 2 Samuel 15, 14. Sabe por quê, meus irmãos? Davi estava querendo evitar um grande derramamento de sangue. Mas para você sair disso, é preciso você observar mais uma coisa que eu queria acrescentar na tua lista. Olha o que fala o verso de número 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, desde seu santo monte ele me ouviu, deitei e dormi. Agora ele fala: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Irmãos, só 10 milhares. Não terei medo, ele fala. Não terei medo, sabe por quê? Ele não teme o mal. Ele não teme o mal. Só 10 milhares de pessoas. Quantos tem contra você aí, hoje, lá na tua casa? Quantos se levantaram lá na tua família? Com Davi, ele está olhando aqui, são só 10 milhares de pessoas. Mas ele não teme esses 10 milhares, ele não teme o mal. Sabe por quê? Porque o que Davi temia era ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ocorre nos dias de hoje que as pessoas estão naufragando nos dramas familiares, porque ao invés de temer ao Senhor, estão temendo o inimigo. Estão temendo as adversidades lá fora, estão dando uma super dimensão ao inimigo. Aliás, parece que lá fora essas pessoas são gigantescas. Está todo mundo do lado de Absalão, é vida em risco, tudo perdido, não há mais o que fazer. Ele já tinha chorado, falado com o Senhor, ele já tinha feito grandes coisas, mas olha, irmãos,
Nesse momento, ele consegue sim temer ao Senhor. Então, você quer sair disso? Tema ao Senhor. Não fique agigantando o problema. Não fica agigantando esse leão, não fica agigantando esse urso, mas agigante o teu temor ao Senhor, porque é por intermédio disso que vai começar a vir sabedoria para você sair dessa situação. E por último, olha o que fala o verso de número 8: reconheça que a salvação vem do Senhor. Se alguém puder nos ajudar aqui, né, com um cântico. Meus irmãos, Davi tinha plena confiança de que, mais uma vez, o Senhor daria vitória na sua vida, num momento tão delicado, de tanta confusão. Mas sabe por quê? Ele não temia, e ele sabia que quem ia promover todo esse feito era o Senhor. Eu não sei como é que estão as tuas batalhas, o que você está vivenciando hoje com seus filhos, com a sua esposa, pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra. Mas é preciso coragem para lutar por restituição de tudo quanto o inimigo tem levado. É preciso coragem para não desistir de tudo que se levanta contra nós. É preciso muita coragem quando os inimigos são da própria casa, e às vezes a gente se acha em becos encurralados, sem saber o que fazer. É o momento da gente se voltar para o Senhor, clamar. É o momento da gente depender, confiar nele. É o momento da gente não temer ao que está ao nosso redor, mas a gente temer ao Senhor, que nos fortalece. É o momento da gente observar que o nosso socorro vem dele, porque ele vai ferir todos os nossos inimigos. E foi o que Davi fez. É preciso coragem para a gente lidar com tantas perdas. Talvez com um filho que cause tanta vergonha. Talvez por um marido, por uma esposa que está tendo um comportamento tão difícil. Quanta inimizade, quanta coisa provocada hoje, mas pelo simples fato não de Cristo estar presente, mas por Ele estar ausente. É pela falta de Deus, do príncipe da paz. É isso que está gerando os dramas, os casos de inimizades hoje, que mais estão gerando divórcios, problemas, rachas familiares. Infelizmente não é pela presença de Cristo, mas é pela ausência dEle. Onde entra o orgulho, onde entra a nossa prepotência, onde entra a nossa soberba, a nossa conspiração, a nossa ambição, a nossa religiosidade falsa, tudo aquilo que Absalão fez. Mas hoje Deus nos chama para a gente mudar, para a gente restaurar, para a gente se voltar para Ele. Eu não sei se hoje você está vivendo inimizades na sua casa, mas Deus te deu a receita, como sair disso. Deus te deu a receita como resgatar, como restaurar. E eu queria começar fazendo um apelo para você, e eu quero ser muito rápido e incisivo nessa questão. Eu não sei quantos nos ouvem nessa noite em casa, ou talvez aqui no templo, que ainda não fizeram uma entrega genuína da sua vida ao Senhor Jesus. Entenda, eu não te chamo para uma vida tranquila. É para um martírio? É, pastor. É. Mas pastor, é dessa forma? É. Eu vou te chamar para você renunciar, eu vou te chamar para você entregar, eu vou te chamar para você cada vez mais. Você vai passar por dramas, por momentos difíceis. Agora lembre-se de uma coisa, a promessa dele: Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você viu que do seu jeito não está dando certo? Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer dizer, eu quero Cristo? Eu sei que eu vou passar por problemas, mas eu sei que se eu perseverar, estiver firme, tudo que é trevas na minha casa vão bater em retirada, porque vai entrar a luz, vai entrar o Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a tomar essa decisão. Se você está fazendo isso, pastor, eu estou tomando essa decisão, coloca aí na linha do tempo.
Todos aqui vão estar orando agora, falando com Deus. Eu não sei se há alguém aqui no salão nessa noite que está dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo genuinamente. Eu estou vendo que do meu jeito não dá, porque eu tomo a frente, eu não estou fazendo uma confissão como deveria. Realmente eu preciso dele, porque eu estou afastando ele a cada dia, no meu impulso, na minha maneira às vezes de tentar resolver, e eu tenho percebido que não tem dado certo. Mas nessa noite eu estou entregando todo o meu caminho ao Senhor, confiando nele, que Ele tudo fará. Escreve na linha do tempo. Alguém aqui no salão nessa noite que está dizendo assim: sou eu. Eu queria só que você fizesse um sinal assim para mim. Eu quero orar por você. Estou vendo sua vida aqui à minha esquerda, Felipe. A gente vai orar por você. Há mais alguém nessa noite que está dizendo assim: estou vendo aqui você à minha direita. Há mais alguém que está dizendo: sou eu, pastor. Sou eu preciso disso. Eu preciso disso. Escreve aí agora: pastor, estou tomando essa decisão. Agora eu queria fazer o segundo apelo. Você nessa noite que está vivendo esse clima de conflito, de dificuldade, em nome de Jesus, você percebeu que você está dando asa a isso. Parece que Deus está tão distante. E você quer nessa noite falar assim: Deus, eu estou te convidando para ser o Senhor da minha casa. E a começar com a minha postura de fé. Eu vou pedir uma coisa, Senhor: restaura os relacionamentos. Eu desisti de ter razão. Eu desisti de tentar fazer dessa forma como eu vinha tentando. Mas eu quero confiar. Eu quero voltar a dormir. Eu quero voltar a descansar. E eu estou agora, Deus, querendo erguer um clamor pela minha família, pela minha casa. Restaura relacionamentos na minha casa, Pai. Relacionamentos quebrados, relacionamentos difíceis, relacionamentos que cada vez mais parece que o inimigo entrou, está fazendo a festa, está se agigantando. Eu quero te apresentar essa causa, Senhor. Escreve agora aí na linha do tempo. Eu queria... Tem mais alguém aqui no salão nessa noite dizendo: pastor, sou eu. Eu quero apresentar um relacionamento que fora quebrado, mas eu estou pedindo a Deus para restaurar. Eu quero entregar agora uma questão. Há mais alguém que está fazendo assim: sou eu. Eu estou fazendo isso. Eu estou vivendo isso. E eu quero, em nome de Jesus, tornar a ter paz no meu lar. Experimentar paz que excede a todo entendimento. Estou te vendo, querido. Deus te abençoe. Há mais alguém que está fazendo isso? Escreve aí também. Você também aqui à minha direita. Deus te abençoe, querido. Eu vou orar pela tua vida de entrega. Eu vou orar por esse relacionamento que fora quebrado. Eu vou orar para que entre essa restauração, para que o Senhor torne a habitar, a ter espaço. E eu queria que, em nome de Jesus, você não perdesse essa oportunidade nessa noite de sair daqui dizendo: o Senhor tratou, o Senhor falou, o Senhor restaurou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eterno, santo, poderoso, ajuda-nos, Senhor, porque dentro de casa são travadas as maiores batalhas. Nos ajuda porque somos imperfeitos, porque às vezes dá vontade, Senhor, de correr, às vezes dá vontade de ir embora mesmo, às vezes dá vontade de atribuir sempre culpa aos outros. Mas restaura a nossa visão, entre na nossa vida como providência. Aqueles que nessa noite falaram: eu estou entregando minha vida, eu estou entregando meus caminhos, eu estou entregando tudo aos teus cuidados. Senhor, os receba no trono da tua graça, Pai. Escreve um novo para essas vidas. Mas eu te peço por aqueles que entraram aqui com relacionamentos quebrados. O Senhor conhece a causa, o Senhor sabe como resolver. Senhor, se manifesta nessa relação, restaura o que fora, ó Deus, quebrado, restitui o que fora levado, mas faz uma grande obra nessa noite por intermédio dos teus filhos que genuinamente aprenderam o que é adorar ao Senhor, descansar ao Senhor, clamar no Senhor e saber que a nossa salvação vem do Senhor. Nos ajuda, Deus, nesse propósito, nessa empreitada, pois nós estamos desejosos de ver a glória do Senhor se manifestando nas nossas casas, nas nossas famílias. Por isso oramos, e assim o fazemos,
em nome de Jesus. Amém.